Graça e a paz, amados, amém? Por gentileza, vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. O capítulo é o 3. E nós vamos ler dos versos 1 a seguir. No Novo Testamento, para facilitar, cartas paulinas, especialmente após as cartas de Romanos, Coríntios, Filipenses, aí vem Colossenses, é o capítulo 3. Hoje estarei lendo aqui com você na tradução Almeida Fiel. Diz assim as Escrituras: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amáveis, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Amém. Senhor Deus, eu louvo ao Senhor pelo privilégio que temos de compartilhar as Escrituras. A Tua palavra esteja na sua liberdade, Espírito Santo, para ministrar em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, podem tomar assento. Tema da palavra do dia de hoje: renovados na graça. Vou repetir: renovados na graça.
Paulo escreve esta carta à igreja na região de Colossos, dando instruções em como deve versar a mente do Filho de Deus. Aos Romanos, capítulo 12, nos versos 1 e 2, ele escreve lá: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Texto que nós muitas vezes compartilhamos aqui. E a renovação da mente também é tocada aqui. E importante trazermos logo na abertura desta palavra compartilhada aqui, que a graça trabalha a renovação da mente. Leva-nos a vislumbrar o que é realmente importante, que é o espiritual. São várias as oportunidades que tivemos de compartilhar aqui, por meio de mensagem ministrada por mim, pelos outros pastores, por lideranças que Deus tem levantado para nos abençoar, que nós precisamos trabalhar a renovação da nossa mente. Cuidar da mente, lembrando que o espiritual é mais importante do que o físico, né? Nós sabemos uma expressão que compartilhamos sempre, que nada acontece aqui no mundo físico sem que primeiro seja decidido no mundo espiritual. Nós já compartilhamos que as coisas espirituais são mais reais do que as físicas. Tantas vezes já chamamos a atenção para isso. Mas precisamos renovar a nossa mente com a palavra, para relembrarmos. Há um tempo atrás eu compartilhei aqui exatamente sobre o problema que temos do esquecimento. Hoje mesmo na escola ministerial estava compartilhando aqui com os irmãos que estão assíduos participando, como a gente perde as coisas espirituais muito fácil quando Deus fala conosco. Se não anotarmos, nós perdemos. Eu até criei para mim mesmo uma tática, usando hoje o smartphone, o celular, principalmente o aplicativo mais utilizado, que é o WhatsApp. Eu criei um grupo que só tem eu falando comigo mesmo. E quando o Espírito Santo me traz alguma coisa, alguma palavra, eu vou lá e registro no grupo que onde está eu, é porque lá é o Senhor que está comigo. Então, o grupo está eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu compartilho comigo e com ele. Ele fala comigo para ser mais rápido, até para não perder o que ele está falando. Eu vou lá e abro uma gravaçãozinha e falo uma frase ou algo que Deus está falando comigo para não esquecer. Porque se não anotarmos ou não gravarmos, esquecemos rapidamente. Eu até brinquei com o pessoal aqui que estava na aula pela manhã. Eu não me lembro mesmo, nenhuma vez, que eu tenha relembrado aquilo que eu esqueci quando se trata das coisas espirituais. Só para você ter ideia, nem me lembro, nem se eu lembrei. Como some rapidamente. Se não anotarmos, se não gravar, você perdeu ou perdemos aquele toque maravilhoso do Espírito Santo. Eu aprendi que devemos anotar essas coisas com um homem abençoado, um pastor, compartilhava exatamente sobre discipulado. O nome dele é David Conifield. Ele falava que o tempo todo a gente tem que ter uma agendinha espiritual.
porque recebemos todo o tempo toques do Espírito e precisamos anotar os toques do Espírito Santo. São graciosas e maravilhosas pérolas divinas que não podemos perder. Então, quando Deus fala conosco, nós temos que estar atento para anotar, porque a nossa mente é fraca, é falha. Quando Paulo trata aqui da renovação da mente, queridos, principalmente no que concerne às coisas espirituais, é porque a nossa formação, mesmo sendo divina, porque o Senhor quem nos formou, o pecado nos corrompeu. Levou-nos a uma inclinação para as coisas efêmeras, para as carnais, muito grande. Nós temos uma inclinação enorme para as coisas da carne, nos impulsiona com muito mais facilidade. Mas o próprio apóstolo fala que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então nós temos que estar atentos a isso e lutar contra esta inclinação carnal. Dos versos 1 a 3, nós encontramos vamos dizer assim, esse impulsionar que Paulo dá à igreja de Colossos acerca da renovação pela graça em nossa mente. Eu vou ler novamente. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então a nossa prioridade na graça são as coisas de Deus. Repita comigo assim: a minha prioridade é divina. Amém ou não? Mas isso nos leva a uma constante luta contra nós mesmos, inclinados para as coisas carnais. Se você for avaliar a sua vida, o quanto tempo você investe nas coisas carnais, você vai ver o quanto nós somos mais inclinados às coisas carnais do que às espirituais. Paulo, inclusive, falando para os solteiros, aqueles que não têm um comprometimento muito forte com a família, ou com cuidado com os seus, ele diz assim que o solteiro pode priorizar mais as coisas espirituais, enquanto que os casados têm que cuidar do cônjuge e das coisas que concernem a sua manutenção. Por que quando ele fala para os solteiros, ele diz assim, olha, vocês podem priorizar mais o espiritual? Sabe por quê, queridos? Que não tem aquela preocupação de que a sua carne, agora, que é carne da sua carne e sangue do seu sangue, a nova vida que você constituiu em parceria com a pessoa, não está caindo. Sabe Salomão falando acerca disso? Ele diz claramente que só podem andar juntos se tiverem acordo. Por isso que tem que ele usa aquela figura do cordão de 3 dobras, que não se quebra com facilidade. É preciso ter um elo espiritual, o cuidado de um para com o outro, espiritual, mais do que atenção também ao físico. Mas você pode perceber claramente, se as coisas que envolvem o relacionamento conjugal ou a família não estiverem equilibradas nas coisas materiais, o espiritual é avassalado, é destruído. Por isso que o cuidado das coisas terrenas para o casado é tão importante. Nós precisamos ter o equilíbrio nas nossas relações para que a mente possa se manter focada no espiritual. Senão, abrimos uma brecha para uma queda. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Como focar nas coisas do alto com uma inclinação carnal tão grande que nós temos? O próprio Paulo fala aqui, porque vocês já estão mortos.
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando fala escondida aqui, a palavra própria é envolta, mergulhada. Nós estamos, como aqui na última mensagem que eu tive a oportunidade de compartilhar, batizados em Cristo, mergulhados em Cristo. Ou seja, ungidos, porque Cristo é ungido de Deus, ungidos, separados, protegidos na nossa carne, para que a mente esteja livre em Deus. Nós temos uma segurança em Cristo quando mortificamos os nossos desejos e a inclinação carnal, numa garantia de proteção, para que possamos focar no Senhor. Simples para podermos entender, quando Jesus estava cuidando do discipulado, da formação espiritual dos discípulos, ele tratou exatamente da preocupação com as coisas daqui. Isso toma muito tempo em nossa vida e nos desgasta, e às vezes até nos causa enfermidade. Nos preocupamos com o que havemos de comer, com o que haveremos de beber, vestir, moradia, com as coisas que nos cercam, que são as terrenas, que podem nos levar à inclinação carnal, desviar de Deus, sonegar no tempo de comunhão, relacionamento com Ele, fazer com que a nossa visão esteja desfocada e a mente longe do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E quando privilegiamos estar mesmo no Senhor, a graça opera a manifestação do Cristo em nós. Olha que lindo isso. A graça opera a manifestação do Cristo em nós. Versos 4 a 11, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Eu já vi interpretação equivocada enorme, mas assim, muito de erros grandiosos na interpretação desse verso. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, que é a nossa vida se manifestar, tem gente que acha que isso é futuro. A expressão aqui não é essa, é agora. Podemos traduzir da seguinte forma: se deixarmos Cristo manifestar em nós, nós estaremos numa vida de glória. É isso, é agora. Cristo precisa estar nítido, ou seja, notório em você. Lembrando que nós não temos vida se Ele não estiver vivendo em nós. Paulo fala claramente que Ele é a nossa vida. Repita comigo: na graça, mais uma vez, na graça, Cristo é a minha vida. Amém? Glória a Deus por isso. Na graça, Cristo é a minha vida. Mais uma vez, lembrando aqui, Cristo, a palavra quer dizer ungido de Deus. Quando o próprio Deus está derramando em nós, vivendo em nós, o que Ele é, a unção, que o ungido é o separado, é o lubrificado, é o protegido. Então a vida de glória se manifesta. As coisas carnais, que eles lá são acrescentadas a nós de forma sintomática, poderíamos dizer assim. O Filho de Deus atrai para si as benéfices do Senhor. Aquilo que é bom, que Deus está fazendo, vai atrair.
Nós não precisamos ficar focados nas coisas daqui. Elas vão acontecer conforme a promessa de Mateus capítulo 6, verso 33. As coisas vos serão acrescentadas. Não é isso? Quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais são nos acrescentadas. É automático, poderíamos dizer assim. Acontece. E acontece no tempo de Deus, acontece na vontade de Deus e no melhor de Deus, porque como citei aqui Romanos 12, verso 2, a vontade dele, sua glória manifesta em nós, traz o que é bom, perfeito e agradável. Mas para isso nós temos uma atividade, uma ação a cumprir. No verso 5, Paulo fala assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Nós temos que levar para a morte, ou seja, anular a inclinação carnal. Por isso que Jesus, quando fala aos discípulos acerca de serem seus seguidores, ele diz que nós precisamos negar a nós mesmos. Uma anulação do ego, do eu. É esse mortificar. Se não fizermos isso, nós atraímos a nós a maldição. Nos tornamos filhos da desobediência. Porque há uma ordem divina quanto a abandonarmos as coisas daqui. Isso não quer dizer irresponsabilidade com a família, porque como falei aqui no início, nós temos que ser responsáveis para manter o equilíbrio, mas a prioridade é o relacionamento com o Senhor. A graça opera a manifestação deste Deus da vida em nós. E as lutas são as obras da carne que estão aqui descritas. Eu quero trazer aqui a atenção a alguma delas. Olha só, no texto que nós lemos nessa tradução: fornicação, impureza, afeição desordenada, ou seja, amor ou paixão incontida, concupiscência, avareza. E Paulo fala aqui que é idolatria, né? Que é valorizar tanto as coisas que você coloca no lugar de Deus, inclusive até pessoas, coisas que eram da prática anterior, quando a vida em Cristo não nos estava manifestada. Então nós temos que nos despojar, tirar de nós ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da boca, mentira, pois o homem sem a renovação, o ser humano sem a renovação espiritual, não faz parte de nós. A renovação espiritual, queridos, ela ocorre em nós quando valorizamos a renovação do conhecimento do Senhor, nos aproximamos, investimos em estar mais próximos dele. Acompanha comigo verso 10 do capítulo 3 de Colossenses. Olha o que Paulo fala, renovando aqui a palavra. E vos revestistes, ou melhor, vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós voltamos. É uma regênese. É uma volta ao início. Para usar uma palavra bonita, nós nos forçamos a uma ontologia. Vamos lá para o originário. Voltamos ao Gênesis. A renovação produz isso em nós. Nós nos tornamos pré-pecado. Adão e Eva originários na mente.
ou seja, voltados ao Senhor. Crescemos espetacularmente no espiritual. O sobrenatural se torna o nosso natural, a nossa vida. Ou seja, o Cristo em nós. Colossenses capítulo 1, o versículo 27. Acompanha comigo o verso, é só você voltar uma página na sua Bíblia, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Repita comigo: Cristo em mim, a vida de glória. Amém? Aleluia. Quando Cristo está em nós, queridos, nós estamos de volta ao estágio da imagem daquele que nos criou. Prioridade é o Senhor, relacionamento, comunhão perfeita, valorização da vida de Deus em nós. Vamos ver o verso 11 do capítulo 3 de Colossenses. Olha o que Paulo encerra: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Aleluia. Somos um. Aqui nos tornamos plenos. A igreja. A graça opera essa manifestação gloriosa de Cristo em nós. Nos tornamos um com Ele. Não há mais nenhum tipo de divisão. Não há abismos. Diferenças de pensamento. Sabe por quê? Porque o nosso pensamento já não é nosso. É a mente de Cristo que opera as inclinações em nossa vida, nos dirige. Quando isso acontece, queridos, nós também passamos pela renovação do cuidado pela graça. Olhamos para o outro de forma diferente. Versos 4 a 11, nós vimos a manifestação do Cristo em nós. Agora, dos 12 a 15, entendemos que uma vez que o Cristo se manifesta em nós, a vida de Deus está manifesta em nossa vida, nós passamos a olhar para o outro com o amor originário, o cuidado de Deus conosco. Eu fico maravilhado quando vejo o cuidado de Deus com Adão, mesmo após Adão ter falhado. Deus não o abandonou. Deus não o deixou. Ele abandonou Deus, mas Deus não o deixou. Repita comigo: eu posso falhar, mas Deus nunca vai me deixar. Olha que lindo isso, o amor de Deus é tremendo. Adão pisou lá fora da ordem de Deus, desobedeceu, mas Deus foi até ele. Deus o procurou. Agora a relação impunha novas regras, mas Deus ainda queria se manter em relacionamento com ele. Fez vestes, não as que Adão achava que eram suficientes, que ele fez vestes de folhagens, Deus fez de couro de carneiro, peles de ovelha. Já desde o princípio, uma ovelha, um carneiro
morreu para cobrir o pecado. O próprio Deus fez o primeiro sacrifício de cobertura do pecado, tratou o problema, impôs as regras da nova convivência, oportunizou uma chance. Só que eu não vejo pelas Escrituras Adão aproveitando a chance, mas Deus deu. Deus constantemente está nos oportunizando chances. Vamos ver aqui o que Paulo fala sobre essa conduta da renovação do cuidado pela graça. A partir do verso 12 do capítulo 3, Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Uau! Somos revestidos de Cristo, Cristo está em nós, a graça está em nós, a nossa vida, o nosso olhar com o outro, sai do nosso interior, misericórdia. Olhamos para as pessoas com diferença, com um cuidado mais acurado. Sentimos a dor um do outro. Isso na oração, formatado pela intercessão, passamos a orar pelas pessoas, nos colocando no lugar delas, que isso é intercessão. Damos a atenção da cobertura espiritual para a segurança divina. Senhor, cobre. Ai de nós, queridos, se não tivéssemos alguém orando por nós. A oração, ela é importantíssima, manifesta a misericórdia. E aqui traz algumas atribuições do próprio fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22. Veja você, olha, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. O Cristo em nós nos leva a essa vida de cuidado com o outro. Amar o outro. Nós, como eu falei aqui, ao voltar ao Gênesis, nós fazemos o que Jesus, o próprio Deus, manifesto no cuidado, o Filho, em seu cuidado com Adão e Eva. É como um reviver do cuidado do jardim todo o tempo. Repita comigo assim, pela fé. Deus preparou um jardim de cuidado para mim, e diga à pessoa que está ao seu lado assim, para você. O fantástico do jardim de Deus, queridos, é que uma planta, ela enriquece a outra. Sabia disso? Um jardim, quanto mais diversidade ele tem, mais rico e saudável ele é. Uma igreja, quanto mais pessoas diferentes ela tem, mais rica e poderosa em Deus ela fica. Por isso que é muito bom sermos diferentes. Olha Paulo dizendo aqui, verso 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O cuidado, queridos, um com o outro, é na base do perdão. Temos que perdoar. Quando estamos na cruz, o nosso sentimento é o de Cristo Jesus. Estando pregado na cruz, ele orou, intercedeu ao Pai. Fantástico essa estada de Jesus na cruz naquele momento. Levaram uma esponja com vinagre,
quando ele pediu água, vinagre e fel levaram, e ele falou: Pai, não lhes impute este pecado. Podemos estar sofrendo o amargo da perseguição, da rejeição, da incompreensão, mas quem está na cruz é o intercessor que não sente a sua dor, mas ele olha pela misericórdia. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Paulo descreve aqui que nós devemos fazer assim como Jesus. Se necessário for morrer para que alguém seja salvo. Verso 14, 15. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Novamente, irmãos, renovação pelo amor. É o revestir de Cristo. Deus é amor. Para finalizar a palavra desta manhã, é nas Escrituras, é na palavra que nós somos renovados na graça do amor. É na palavra. Se não investirmos nas Escrituras, se não dermos lugar à palavra, se não nos deixar dirigir pela palavra de Deus, nós não teremos a oportunidade de vivenciar a graça renovadora. Vou ler aqui versos 15 a 17 para rememorar as Escrituras. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Eu quero compartilhar com você aqui uma frase, antes de entrar propriamente aqui, 2 pontinhos dentro da palavra que é renovada na graça. O seguinte, olha, a renovação pela graça de Cristo é multiplicada em cada oportunidade que aproveitamos em nos deixar tratar pela palavra de Cristo. A renovação pela graça de Cristo é multiplicada em cada oportunidade que aproveitamos em nos deixar tratar pela palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que nos trata, nos equilibra, oportuniza a que nós possamos viver vitoriosa e ainda compartilhar essa vida vitoriosa. Coração cheio de graça, é o que fala o verso 16 do capítulo 3. Como está o seu interior? Sentimos uma pontada de dor, dificuldade em nos relacionar com alguém, sofremos. É porque nós estamos precisando da renovação da graça. Está faltando perdão. Está faltando suportar em amor. E aqui tem a receita de como podemos superar isso. Você quer superar isso? Eis a receita. A palavra tem que habitar em você. E não é uma habitação simples,
mas é abundante, é qualificada. A nossa vida tem que estar cheia da palavra, transbordar da palavra pelo vocabulário, pelas atitudes, pelo testemunho propriamente daqueles de fora que nos veem. A Bíblia vista em você. Falar de tirar tempo com Deus, parece que nós somos até um disco de vinil de uma nota só. Mas essa é a nota do Senhor. Quando temos as Escrituras, queridos, nós suplantamos a ineficiência. Hebreus capítulo 4, verso 12, as Escrituras falam acerca de si, quando ela mesma se define, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A expressão eficaz, ou seja, ela faz acontecer. Repita comigo, a palavra de Cristo faz acontecer a renovação da graça em minha vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Queremos uma vida de renovação, e é constante, é de glória para mais glória, vitória para mais vitória, bênção para mais bênção. O Cristo manifesta em nós. Nós precisamos investir em fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Fazer tudo para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido, que a graça esteja evidente em sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, por gentileza.